Louvado seja Deus. Amém? Nesta noite eu vos saúdo com a santa e maravilhosa paz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como já foi dito, que estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Aleluia. Quero dizer aos irmãos que para mim é uma grande honra quando eu recebo a oportunidade de falar deste Deus maravilhoso. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que quando o salmista Davi estava ali no alpendre do seu palácio, que alguém passava e dizia a ele: ó rei, estamos indo ao templo adorar a Deus, vamos conosco. E ele disse: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E este lugar não é outro lugar senão ser a casa do nosso Pai, porque aqui viemos a fazer o quê? Adorar, nos alegrar, receber de Deus as maravilhas, as providências, receber de Jesus a unção do Espírito Santo, que é promessa de edificação para nossas almas. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar nesta noite com os irmãos da palavra do Senhor que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, que diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente só o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Nós pensamos que sabemos de algo, que podemos dizer na nossa autoridade que já aprendimos, que sabemos, mas o nosso Deus, potente de poder, Ele nos mostra que Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. Até a palavra antes que nós anunciemos, Ele já sabe o que nós vamos falar. A Bíblia nos revela, a igreja, que Deus, Ele fez os céus e a terra. Olha como Deus é maravilhoso. Olha como Deus é bom. Construiu uma imensa terra para que criasse filhos para Ele, para que o adorasse. Aleluia. Para que pudesse falar do seu amor. A Bíblia nos diz que quando Ele criou Adão, Ele tomou do pó, do barro, e ali criou Adão, mas ele não tinha vida, ele não podia ver, ele não podia falar, mas Deus queria que ele visse, que ele pudesse escutar, aleluia, a palavra de Deus, e Deus soprou o espírito de vida, e o homem acordou para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E desde esse quando o Senhor vem trabalhando sobre a face da terra, aleluia, pelo poder do seu Espírito, porque Deus, Ele não se levanta do trono para descer a terra, não, mas Ele tem um potentíssimo transmissor da palavra, do poder, da profecia, da construção, o do que Deus quer determinar. O Espírito
Espírito Santo trabalha pelo Senhor, porque é ordem dele, louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus fez filhos, fez filhas para herdar a terra, para comer o melhor desta terra. Mas nós temos, aleluia, em saber em nós que pecaram contra Deus, deixando seus caminhos, aleluia, porque havia um povo enganoso, que enganara, que mentia, aleluia, que trazia para o mal o povo de Deus, e muitos, não tendo conhecimento do que Deus queria, deixava-se levar por aquele povo enganoso e entrava pelo caminho errado. Aleluia. Igreja de Deus, vocês conhecem muito bem a história de Noé. A Bíblia nos diz que Deus, ele se arrependeu de ter dado vida ao homem, porque o pecado era tremendo, o pecado era grande, tão grande que subiu até os céus, a narina de Deus, como um fedor insuportável. E Deus disse a Noé: olha, me arrependi de ter criado o homem. Amém? Mas pela sua misericórdia, era preciso que Deus deixasse remanescente, porque, como foi dito nesta noite, que Jesus, quando chegou na cidade de Naim, ele se encheu de íntima compaixão. E naquele momento em que Deus falava a Noé, ele se encheu também de íntima compaixão e não queria exterminar totalmente a todos os seres viventes, porque ele é bom, ele é misericordioso. A Bíblia diz que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós teríamos sido consumidos, porque Deus tem o poder de consumir, Deus tem o poder de destruir, o Senhor tem o poder de fazer o que Ele bem quer. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus deixou o remanescente, foi Noé e seus filhos, para procriação. E aí começou novamente a aumentar as gerações. Olha, igreja, eu quero dizer a vós nesta noite que Deus é missionário, Deus é pregador, Deus é profeta. Além de mais, Ele é Pai da eternidade, aleluia, porque pelo Espírito de Deus, Ele usou homens, usou profeta para falar diretamente, aleluia, pelo Espírito, aleluia, e pelo Espírito, Deus levantou profetas para que pudesse ir ao povo e executar os seus preceitos, pelo amor de toda a humanidade. Vocês bem têm conhecimento. Aleluia. Mas o pecado era iminente, mas o pecado era grande. Aleluia. Eu não sei a consequência do que seria ou do que o povo fazia, só sei que a consequência de vida era de pecado. Mas Deus levantava profeta, Deus levantou Noé, Deus levantou Moisés, aleluia. Saibais, igreja, que quando o povo de Israel, um povo muitíssimo grande, aleluia, estava no sofrimento, Deus levantou Moisés para que fosse missionário, carregar a cruz, arrastar sobre ele o povo, a qual Deus ordenou a Moisés. Louvado seja o nome do Senhor, pelo amor de nós. E a Bíblia diz que Moisés viu aquele grande milagre, aquela sarça ardente. Ele queria saber o que era que estava acontecendo com aquela planta, que o fogo estava aceso, mas não o consumia. E ele disse: olha, eu vou me chegar para lá. Mas Moisés não estava preparado ali, para ali na presença de Deus se aproximar tanto, para ver aquele poder
que estava sobre aquela sarça ardente? Aleluia! Estava Moisés calçado. Estava Moisés ali querendo saber, mas Deus disse a Moisés: olha, não chega a mim, tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu pisas é terra santa. Deus estava ali na sarça ardente. Deus estava ali para falar com Moisés, para resgatar o seu povo, aleluia, do sofrimento da escravidão. Aleluia. Deus constituiu Samuel e muitos profetas que vieram caminhando com Deus. Irmãos, que maravilha! Deus falando diretamente com os seus servos, como Samuel, como Jacó, como Abraão, como Isaac. Olha, não é diferente os dias de hoje daquela época. Foi tão grande, aleluia, a compaixão do Senhor, foi tão grande a sua ira, aleluia, que ele queria destruir a todos, aleluia, mas ele, com a sua compaixão, convocou o seu filho para que morresse por nós. Aí ele disse assim: olha, agora chega, estou cheio, tanto pecado, criei filhos, exalceis, e todos pecaram contra mim. Chega, é preciso que eu envie alguém a este povo, para que este povo receba novamente a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que quando Josué derrotou a cidade de Jericó com seu reinado, com tudo, a Bíblia nos diz que tinha um prevaricador, amém, chamado Acã. Aí, irmão, vem uma advertência: pelo pecado de um, muitos sofreram, morreram, porque Deus ordenou que não trazesse nada da cidade de Jericó. Mas Acã, um homem mentiroso e enganoso, a qual prevaricava contra Deus, ele trouxe a capa babilônica e também uma barra de ouro e moedas, aleluia, a qual Deus não ordenara para que não trouxesse nada, e plantou no meio da sua tenda. Aí houve um anatema sobre o povo de Israel e ninguém sabia. Aleluia. Mas a Bíblia vem nos dizer que quando Josué levantou-se para guerrear contra a cidade de Ai, foram derrotados. Foram muitos que caíram naquele dia pelo pecado de Acã, aleluia. Mas Deus é Deus fiel, mas Deus é Deus de revelação, mas Deus é Deus de mistério. Deus não deixa os seus filhos enganados. Deus não deixa os seus filhos morrer pelo pecado, porque o Senhor Jesus, ele é vida e veio da vida com abundância. Aí revelou a Josué: olha, tem coisa errada lá na tenda de Acã. Vai lá e chama esse homem e diz para ele tirar o anátema que está ali, impedindo eu agir. Aleluia. Caíram muitos naquele dia, mas Deus continuou levantando o profeta, homens, para falar ao povo de Israel. Muitos a qual serviram a Deus morreu, como Josué, Moisés, e muitos morreram. Mas Deus levantou a Elias, mas Deus levantou a Isaías, a Jeremias, a Daniel, a Ezequiel, aleluia, porque ele estava cheio de íntima compaixão, porque devia atrás um povo que estava morto numerosamente, e Deus queria retornar a vida àquele povo, mas era preciso que alguém agisse sobre ele. Isaías, para profetizar da parte de Jesus, ele estava também cheio de pecado, ele estava errado na presença de Deus.
Tanto que quando ele viu o Senhor, ele disse: ai que eu vou perecer, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Amém? Um povo pecador. E eu vi o Rei da Glória. Mas a Bíblia diz que voou o anjo do altar e tirou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías. Aí preparou Deus Isaías, que ele disse: olha, foi passado de ti as tuas iniquidades e perdoado os teus pecados. Aleluia. Uma brasa. E o Espírito Santo, será que era aquela brasa? Não. A honra de Isaías para poder falar de Jesus Cristo foi queimado os seus lábios. Aleluia. E aí ele viu uma voz que disse assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Jesus disse assim: eis-me aqui, meu Pai, envia-me a mim. Vai e fala a este povo. Eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles vão ver, mas não vão conhecer, porque estão todos errantes. Aleluia. Aí, irmão, vem esta parte, a qual é maravilhosa. Aonde Ezequiel estava ali no Riqueibar, estava ele asilado. A Bíblia diz que ele também viu a glória do Senhor. Ele viu as cangas de olhos, ele viu os querubins, ele viu acima das cangas de olhos e dos querubins, aleluia, uma pedra como safira, muito poderosa, e viu o homem assentado no trono. Louvado seja Deus. Eu fui fazer uma viagem, mas a minha esposa, essa semana, aí eu disse assim para ela: minha filha, olha como está tanto de carro, né, de prédios. Fazia quase 25 anos que eu não andava ali pelo centro, né? E olhando aquelas coisas que eles constroem, aqueles prédios, né, e carro. Aí ela disse assim: meu filho, eu não sei como essa terra ainda não afundou. Assim que ela disse para mim, eu disse: não, minha filha, Deus, Ele trabalha por completo. Tudo isso que tu está vendo em cima da terra, esses prédios, esse carro, foi tudo extraído da terra. O mesmo peso que Deus fez é o mesmo peso que está sobre a terra. Ela não vai afundar porque tu está vendo muitos prédios, muitos carros. Mas se alguém diferente de Deus tivesse botado ali aqueles prédios ou aqueles carros, Deus não permitiria e a terra afundava verdadeiramente. Mas tudo que tem sobre nós, tudo que nós vemos, as construções, os grandes prédios, todo tipo, navios, é tudo extraído da terra, que Deus deu permissão para que o homem usasse a terra, os seus minérios, para construir o que ele bem queria. Não é isso? Aí ela disse: meu filho, verdadeiramente tu está certo, porque Deus fez a terra já bem pesada, eu quero dizer. E tudo que a terra tem foi construído pelo homem, continua o mesmo peso. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Amém? Porque Deus não trabalha pela metade, Ele trabalha por completo. Deus não deixa pela metade, Ele termina o que Ele veio fazer, o que Ele faz. Deus termina o seu trabalho, entrega o homem, está aí para tu possuir. É teu, eu que te dei, porque eu sou o Senhor. Aleluia. E a Bíblia nos diz que Ezequiel, quando viu a glória do Senhor, também caiu com o seu rosto sobre terra. Aleluia. Mas quando Deus quer falar com o homem, Ele levanta o homem, Ele levanta a mulher, aleluia, para falar, porque Ele é Deus de mistério. Aleluia. Você naquele dia não conhecia Deus, você naquele dia estava com a cara no pó, mas Jesus, aleluia, enviou o Espírito Santo e Ele te levantou, e hoje tu fala diretamente com o Pai pela permissão de Cristo Jesus. Aleluia. E naquele mesmo momento em que Ezequiel caiu, a Bíblia diz, igreja, que veio duas mãos e levantou Ezequiel
E ele viu a voz do Senhor dizendo: homem, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. E daquele dia em diante, aleluia, que Deus falou com Ezequiel. A Bíblia nos diz que Ezequiel se transformou em um grande profeta e saiu profetizando, mas Deus tinha um plano, aleluia, para dar vida novamente. Ele levou Ezequiel até o vale de ossos secos. E a Bíblia diz que Deus tomou Ezequiel em espírito e transportou até aquele vale de ossos secos para mostrar o seu poder, aleluia, porque Deus estava cheio de compaixão sobre aqueles seres viventes que estavam ali ressequido, morto pelo pecado. Talvez aquele povo que estava ali morto era o povo que foi derrotado pelo rei de Ai, aleluia, mas Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E naquele momento a Bíblia diz, aleluia, que o Senhor transportou Ezequiel para o vale de ossos secos e fez ele andar no meio do vale, para que visse como era numeroso aquele povo, aleluia. E ele disse: pode esses ossos reviver, aleluia. Ezequiel não tinha resposta, não sabia o que fazia, mas ele disse: Senhor, tu sabes. E ele disse: profetiza. O poder da palavra está em nós. O poder da profecia está em nós. Jesus disse que nós fazemos milagres maiores do que o dele. Aleluia. O poder da palavra está aqui sendo pregada. O poder da palavra está com você. Deus diz nesta noite: profetiza, profetiza. Aleluia, porque eu quero te usar. Aleluia. E houve um grande reboliço no meio daqueles ossos. A Bíblia nos diz que houve um grande reboliço, não foi? Era osso se juntando com osso. Ezequiel estava ali olhando, aleluia. Depois que se juntou o osso, ele mandou profetizar o vento, e veio o vento, e ali criou tendões, criou carne, e era um grande exército numeroso ali que estava diante de Deus, aleluia, mas não tinha vida, aleluia, não se movia, não podia fazer nada, como naquele dia Deus fez Adão, aleluia, mas o Senhor disse: agora é o meu Espírito que vai agir, aleluia, profetiza ao Espírito. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. Amém? E a Bíblia diz que aqueles exércitos se moveram aí, abriram seus olhos e viram o poder de Deus na vida deles. Louvado seja Deus. Que Cristo nesta noite venha nos abençoar, venha nos guardar e aumente a nossa unção, em nome de Jesus Cristo. Amém.